Olá, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer inicialmente à Sociedade Paulista de Radiologia e o pessoal da organização que está aqui para nos auxiliar com essa transmissão na SPR TV. Nós apresentaremos aqui os temas livres selecionados que receberam as melhores avaliações para apresentação e divulgação dessa especialidade que cresce o interesse a cada ano. Gostaria de apresentar aqui os avaliadores, Dr. Fábio Cardillo Vieira, nosso colega radiologista intervencionista do Einstein aqui de São Paulo, e Dr. Bruno Cortizo Vidal, radiologista intervencionista de Goiânia, que vai auxiliar na discussão depois da apresentação. Inicialmente, teremos a apresentação da doutora Mariana. A doutora Mariana é residente da Unifesp, cujo tema será a percepção dos médicos residentes em radiologia sobre a radiologia intervencionista e o impacto do gênero na escolha da subespecialidade. Obrigado, Mariana, e boa apresentação. Obrigada. Então, boa tarde, gente. Meu nome é Mariana Barros e eu vou começar a apresentação. Então, esse tema sobre a percepção dos residentes sobre a radiologia intervencionista partiu muito da minha experiência e da experiência das nossas colegas dentro da radiologia, durante a residência, no nosso segundo ano, sobre a prática da radiointervenção, e a gente observou que tinham poucas mulheres, tanto chefes quanto residentes, na radiologia intervencionista. E a gente queria entender o que é que estava causando esse avanço ainda minoritário, um pouquinho das mulheres, dentro dessa subespecialidade. Então, a gente observou que existe um certo funil, né? A gente observa que a gente tem cerca de 60% dos estudantes de medicina são do sexo feminino. Quando a gente parte para os radiologistas do sexo feminino, a gente observa que desce um pouquinho para 40%. E, segundo o último consenso da Sobrice, os radiologistas intervencionistas do sexo feminino são mais ou menos 10%. Então, a gente realizou um questionário online, de caráter voluntário e confidencial, com 36 residentes de radiologia da Unifesp, do ano de 2024. O nosso N, teve 39% de mulheres, que era compatível com o número de, mais ou menos, de radiologistas mulheres no Brasil. Então, o objetivo do nosso trabalho seria avaliar a percepção dos médicos residentes de radiologia acerca da radiologia intervencionista, a disparidade de gênero e as possíveis barreiras enfrentadas pelas mulheres nessa subespecialidade. Além disso, a gente quis elencar maneiras de tornar a radiologia intervencionista mais atrativa, inclusive para as mulheres. Então, o total de participantes foram 28 que responderam o questionário. A maioria tinha uma faixa etária de 26 a 30 anos, eram solteiros e a maioria pretendia ter filhos ou já tinham filhos. E aí, a primeira pergunta do nosso trabalho foi se eles consideravam que a decisão de ter filho ia influenciar na escolha da subespecialidade que eles desejariam seguir. E, de fato, 67,9% observou que sim, isso era uma decisão bastante importante para eles. Quando a gente perguntou da área do local de pretensão de trabalho desses residentes, a maioria quer trabalhar aqui em São Paulo, numa cidade de médio a grande porte, e quando a gente perguntou se essa escolha do futuro local de trabalho ia impactar na decisão deles sobre a subespecialidade, 67,9% também respondeu que sim, isso era um fator importante para a escolha da especialidade médica. E aí, nessa parte da nossa pesquisa, a gente fez uma pergunta aberta, subjetiva, perguntando de que maneira eles acreditam que a vida pessoal pode influenciar na escolha da subespecialidade dentro da radiologia. E aí tiveram várias respostas, então a gente organizou através de um gráfico nuvem, observando, elencando as principais palavras que apareceram nas respostas desses residentes. A gente observou que a qualidade de vida e a carga horária é o principal fator determinante para a escolha da subespecialidade dos residentes. Em segundo lugar, ficava a vida pessoal e a família. Na outra pergunta, a gente perguntou se eles tinham interesse de seguir a carreira como radiologia intervencionista. Então, dos nossos residentes, cerca de 60% não quer seguir essa carreira, e muitos falaram que acreditam que o estilo de vida da radiologia intervencionista não é compatível com os planos de vida pessoal e familiares. Dos que responderam que queriam seguir essa carreira, apenas tinha uma mulher. E dos que estavam em dúvida, que eram 4, 3 eram mulheres. Então, a gente observa que muitas mulheres ainda têm dúvida se seguem ou não essa carreira. Nessa parte do nosso trabalho, a gente elencou algumas afirmações agora sobre o papel da mulher dentro da radiologia intervencionista. Através dessas afirmações, os nossos residentes respondiam se concordavam ou discordavam, totalmente ou parcialmente. A primeira afirmação era que a radiologia intervencionista é uma carreira menos atrativa para a mulher em relação a outras especialidades médicas. A gente observa que a resposta ficou bem dividida, 50% a 50%. E dos que acharam que ela é menos atrativa, muitos falaram que o regime de trabalho de muitas horas, com plantões de sobreaviso, é um fator que atrapalha nessa escolha.
A outra afirmação, a gente fez que as mulheres radiologistas intervencionistas são tratadas de maneira diferente quando comparado aos colegas homens. A gente observa em amarelo e verde que a maioria concordou com essa colocação, e falaram que o aumento de trabalho, o ambiente de trabalho, desculpa, é predominantemente masculino, e dos que discordaram totalmente, que está em azul, 100% desses que discordaram eram homens. Na outra afirmação de que mulheres radiologistas intervencionistas têm mais dificuldade de conciliar a rotina de trabalho com a vida pessoal em relação aos homens, também ficou bastante dividido entre os nossos residentes. Mas dos que responderam que sim, existia essa dificuldade de conciliar o trabalho com a vida pessoal, muitos falavam que hoje em dia a atividade doméstica ainda é predominantemente vinculada às mulheres, o que dificulta ainda essa escolha. Por último, a gente fez uma última afirmação de que a radiologia intervencionista é uma especialidade predominantemente dominada por homens, 100% concordou total ou parcialmente. E aí, no final, a gente fez um questionário para os nossos residentes de como eles acreditam que a universidade ou o departamento de radiologia, eles podem auxiliar a alterar esse cenário e tornar a especialidade mais atrativa para todos, inclusive para as mulheres. E aí a gente obteve várias respostas bastante legais, eu vou falar algumas delas. Eles falaram que os chefes eles têm que ser um pouco mais respeitosos com os residentes, inerente ao sexo. A gente tem que ter a oportunidade de trabalho mais flexível, já que a questão do tempo, de qualidade de vida e de tempo de trabalho é um fator predominante e preocupante para os residentes. A gente precisa que qualquer preconceito ou tabu seja esclarecido dentro da residência e dentro da subespecialidade. A gente precisa também de uma melhor recepção e ambiente durante nosso estágio eletivo, obrigatório ou opcional dentro da radiologia intervencionista. A gente também precisa colocar as mulheres na posição de liderança, assim a gente conseguiria atrair mais mulheres. Na nossa residência, a gente tem apenas uma chefe mulher, que foi ela a nossa orientadora. Então, isso também foi um fator que atraiu a gente a procurar o porquê das mulheres ainda estão com essa dificuldade de entrar na radiologia intervencionista. A gente também precisa garantir uma segurança no ambiente de trabalho. A gente sabe que essa especialidade, a gente tem muita exposição à radiação. Então, isso é uma preocupação principalmente para as mulheres que pretendem engravidar. E, por último, eles falaram que a gente precisa estimular a participação dos nossos residentes no nosso estágio obrigatório, inclusive com a presença nas atividades previstas. Como conclusão, os resultados obtidos na nossa pesquisa, eles, na verdade, expressam a opinião dos nossos residentes de uma instituição, de uma grande universidade de São Paulo, que tem a radiologia intervencionista como estágio obrigatório e que também tem a subespecialidade dentro da residência, dentro do nosso hospital. E a gente precisa realizar um posterior levantamento em âmbito nacional para permitir que a gente tenha um melhor reconhecimento da percepção, não só dentro da Unifesp, mas também por todo o país, para todos os residentes, porque muitos deles não têm a radiologia intervencionista no hospital. Essas são as referências, as contribuições, e muito obrigada. Bom, Mariana, parabéns, excelente apresentação, gostei bastante do tema. Obrigada. E eu fiquei bem curioso, assim, as perguntas vocês tiraram, vocês bolaram da bibliografia ou vocês que criaram? Que eu achei bem interessante. A gente criou, mas a nossa orientadora, que é a nossa chefe também da radiologia intervencionista do Hospital São Paulo, ela tinha criado uma pesquisa em relação às mulheres já dentro da especialidade. E ela já tinha algumas perguntas elaboradas. Da radiologia ou da intervenção? Da intervenção. Da intervenção. Tá. E a gente agora fez essa pesquisa, a mesma pesquisa, só que com os residentes. Então, a gente se baseou nas perguntas dela e editou algumas. A gente ficou mais focada na percepção dos nossos residentes, aqueles que ainda estão entrando e pensando em entrar nessa especialidade, que estão ainda com muitas dúvidas. Tem muito desconhecimento também, né? Parabéns, eu achei bem interessante, principalmente porque a gente está acostumado a ver trabalhos técnicos de procedimentos científicos, né? Então, trabalhos mais sociais, de relacionamento, né? Acho que trazem um novo enfoque para uma área que às vezes não é divulgada, né? Então, como que você percebeu, assim, como que as pessoas recebiam, né, a pergunta quando vocês chegam, assim, porque, obviamente, não tem um critério objetivo que seleciona, na hora da prova, uma porcentagem de mulheres ou não, né? Tem muita coisa do que você falou, né? Proteção radiológica é uma ciência que é estudada
há bastante tempo. Todos os aparelhos, as empresas que estão aqui demonstrando aparelho na JPR, por exemplo, revisam de tempos em tempos e trazem novas tecnologias para que sejam operadores masculinos ou femininos cada vez menos expostos, mas com certeza, pela fertilidade, por tudo, as mulheres se preocupam com isso, né? Como que foi essa aceitação e, assim, vocês percebem que essas novas perguntas vão aumentar o interesse ou é uma questão pessoal? A mulher não quer e ponto final. Eu acho que vai quebrar um pouquinho, a nossa intenção é quebrar um pouquinho o tabu e entender, para a gente, dentro da nossa instituição, melhorar a inclusão de mulheres dentro da radiologia. O que a gente percebe, e que foi bastante díspare, é que no nosso trabalho, a gente percebeu que a preocupação dos residentes era relacionada à qualidade de vida. Já no trabalho da nossa chefe, dentro das mulheres, dentro da radiologia intervencionista já especializadas, a preocupação delas é com a exposição à radiação. Então, são preocupações diferentes. E isso era uma coisa que eu não esperava de ter diferença do nosso trabalho. Então, a nossa questão era mais quebrar esse tabu de que a gente não vai ter qualidade de vida, ou, enfim, não é uma área tão ruim assim. Obviamente, eles estão comparando com outras áreas, que talvez eles consigam ter um tempo melhor. Mas, assim, quebrar um pouquinho que a radiologia intervencionista também é uma área que é muito bem-vinda, muito aceita para a mulher. E tentar estimular mais os nossos residentes a também seguir essa carreira, que é muito bonita. É interessante esse ponto, justamente porque existem outras áreas da radiologia que têm um percentual maior de mulheres em relação a homens e que também estão expostas à radiação, como é o caso da imagem da mulher, da mama, né? Durante exames de histerosalpingografia ou, eventualmente, biópsias guiadas por mamografia, e as mulheres acabam optando mais por essa área do que os homens, né? Então, interessante fazer essa comparação. Porque, assim, é o tipo da coisa que o Dr. Guilherme comentou, quando chega para fazer entrevista, os candidatos e tal, se é mulher ou se é homem, não importa, né? Mas às vezes eu acho que eu tenho a impressão que o residente olha e fala assim, a residente mulher, será que eu serei bem-vinda? Entendeu? Me passou, eu tive essa impressão que as residentes têm essa, tipo, será que serei persona non grata? Sim, me deu essa impressão. Principalmente porque nossos chefes, a grande maioria, são todos homens, mas, assim, são ótimos chefes, a gente tem uma grande recepção, inclusão deles durante a nossa prática de radiologia intervencionista. Foi só uma questão de, poxa, por que as mulheres não estão entrando nessa área e não estão também nessa posição de chefes no nosso hospital? O que é que está faltando para ter mais mulheres nessa área, sabe? Então, foi uma curiosidade. De fato, a qualidade de vida, né? O radiologista intervencionista não tem a mesma qualidade de vida do radiologista diagnóstico. Né? Ligações e procedimentos fora de hora são uma constante que todos eu vi lá disso. Uma das justificativas falou assim, que gostaria, né? Falou assim, trabalhos e horários mais flexíveis, né? A impressão que eu tenho foi assim, pô, a pessoa quer que a especialidade se adeque a ela, é justamente o contrário. Né? Se a pessoa quer uma vida tranquila, quer horário flexível, a radiologia intervencionista não é para essa pessoa. Sim. Né? Você não pode falar assim, não, eu quero que o paciente sangre, não, mas agora não. Aí não. Eu penso que será que é porque as pessoas que buscam a radiologia são essas pessoas que já pensam na qualidade de vida antes de entrar na radiologia? Sim. Né? Esse é um fator, assim, que pode influenciar um pouquinho na opinião deles. Legal. Parabéns. Muito legal o trabalho. Obrigada a todos. Parabéns. Vamos dar sequência, então. O próximo trabalho vai ser apresentado pelo Dr. Gabriel Frank de Santi, também conhecido como o primo do Tiagão, cujo tema vai ser Radiologia Intervencionista, estudantes de Medicina Brasileira, conhecimentos e interesses da Universidade Pública, um novo cenário em 2025. Parabéns aí, Tiagão. Bem-vindo aí, Gabriel. Obrigado. Bom, primeiramente, boa tarde, meu nome é Gabriel, e hoje irei apresentar o trabalho intitulado Radiologia Intervencionista e Estudantes de Medicina no Brasil, uma pesquisa sobre conhecimento e interesses em uma universidade pública, um novo cenário em 2025. Não há conflito de interesse nessa apresentação. Então, como a gente sabe, a radiologia intervencionista ela tem apresentado um crescimento significativo aí nos últimos anos, oferecendo procedimentos minimamente invasivos, com finalidades tanto terapêuticas quanto diagnósticas. Apesar dessa crescente relevância, a exposição à RI na educação médica brasileira ela ainda é bastante limitada, como demonstrado por alguns estudos anteriores. A ausência de um ensino formal em RI pode estar relacionada tanto a uma concorrência com outras especialidades, como também a uma identidade profissional ainda pouco definida da área. Lacunas educacionais elas podem reduzir o interesse desses estudantes pela especialidade, mesmo diante de sua importância na medicina moderna.
Esse estudo, então, ele investiga o conhecimento e o interesse dos estudantes de medicina em relação à radiologia intervencionista, bem como suas percepções sobre a inclusão da área na grade curricular dos cursos de medicina. Então, como objetivos, né, a gente realizou um trabalho em 2018, inclusive foi apresentado aqui na primeira jornada de radiologia intervencionista lá em 2019, na JPR de 2019, eu tive a oportunidade de apresentar, e a gente aplicou esse mesmo questionário para estudantes lá 7 anos atrás. Então, como objetivo desse atual trabalho, a gente queria avaliar o nível de conhecimento desses estudantes de medicina brasileiros em relação à radiologia intervencionista e comparar com os nossos resultados obtidos em 2018. Analisar o interesse dos estudantes em aprender mais sobre a especialidade, identificar lacunas de conhecimento existentes no ensino médico atual sobre a RI, investigar a demanda pela inclusão de temas relacionados à RI no currículo acadêmico e fornecer alguns subsídios para a expansão do ensino e a conscientização sobre a especialidade nas escolas médicas. Então foi uma pesquisa observacional, né, transversal, com abordagem quantitativa, em que a gente aplicou um questionário eletrônico também estruturado para estudantes de medicina do 1º ao 6º ano de uma universidade pública brasileira, com os seguintes tópicos. Então, familiaridade com a terminologia e os procedimentos da radiologia intervencionista, percepções sobre o campo de atuação da RI e os métodos de imagem utilizados, interesse em aprofundar conhecimentos e intenção de seguir carreira na área, consciência sobre aplicações tanto diagnósticas quanto terapêuticas, fontes de exposição prévia RI, seja com aulas, workshops, estágios clínicos e etc. Então, o período de coleta dessas informações foi de janeiro a abril de 2025. O estudo não exigiu nenhuma aprovação do Comitê de Ética, por se tratar de uma pesquisa voluntária, anônima e sem nenhuma coleta de dados sensível. De análise de dados, então, a gente fez uma utilização de estatística descritiva com a apresentação dos resultados em distribuições percentuais. A gente conseguiu 159 questionários completos respondidos, com uma distribuição bastante equivalente entre o ciclo básico, clínico e internato. Aqui, à direita da imagem, é a tabela que a gente tinha de 2018 e a de 2025 à esquerda, com relação à distribuição dos anos, né? Aqui com relação à especialidade pretendida após a graduação, e aqui com relação a quais os pré-requisitos para atuar em radiologia intervencionista. Então, nesses 3 primeiros gráficos, o que a gente pôde perceber no atual estudo? Então, que em 2025, houve uma redução no interesse declarado pela especialidade da radiologia. Quando a gente fez esse estudo em 2018, aproximadamente 10,7% dos estudantes indicaram interesse pela especialidade. Em 2025, esse número caiu para 5,7%. Então, evidenciando uma queda da atratividade da especialidade entre os acadêmicos. Então, com relação aos pré-requisitos para atuar em RI, em 2025, mais estudantes demonstraram saber que tanto a radiologia quanto a vascular são caminhos possíveis para a formação na especialidade, então um aumento de 32,1% para 41,5%, e além disso, houve uma queda importante no número de respostas não sei, de 46,5% para 26,4%, sugerindo então uma maior clareza sobre o percurso formativo na área. Com relação a quais as áreas o radiologista intervencionista atua, e o reconhecimento de termos relacionados à RI, o que a gente pôde notar nesses outros 2 gráficos? Então, com relação às áreas de atuação da RI, houve um discreto aumento na proporção de estudantes que reconhecem que o radiologista intervencionista atua tanto no diagnóstico quanto no tratamento. Então, esse número evoluiu de 58,3% para 66,4%. Ao mesmo tempo, observou-se uma redução no número de estudantes que não souberam responder, indicando, então, uma melhor compreensão do escopo da especialidade ao longo do tempo. Também notamos um aumento no reconhecimento de termos relacionados à RI. A média geral de reconhecimento dos principais termos era de 61,9%, subiu para 66,3%. Então, esse discreto aumento sugere uma maior familiaridade com as terminologias da especialidade. Com relação aos conhecimentos sobre os métodos de imagem utilizados e o reconhecimento de procedimentos realizados por radiologistas intervencionistas, o que a gente pôde perceber? Em 2025, houve um aumento expressivo no número de estudantes que reconheceram o uso de todos os métodos de imagem, e houve também uma redução significativa na proporção dos que não souberam informar, demonstrando então um maior domínio técnico sobre os recursos utilizados na prática intervencionista. Com relação ao reconhecimento dos procedimentos realizados por radiologistas intervencionistas, a média de reconhecimento dos principais procedimentos aumentou de forma consistente em 2025. A média era de 30,7% e subiu para 47,2%, com a maior identificação então de técnicas como biópsias, drenagens, ablações, embolizações e angioplastia. Esse avanço reflete um nível mais elevado de conhecimento com relação à atuação prática da especialidade, mesmo com a exposição ainda bastante limitada no currículo. Com relação à exposição prévia à radiologia intervencionista durante a graduação, o que a gente pode perceber? Houve uma redução na ausência de contato com a especialidade. Então, em 2018, 69,5% dos estudantes afirmaram nunca ter tido nenhum contato com radiologia intervencionista durante a graduação. Esse número, esse ano, caiu para 54,7%. Então, revelando uma tendência positiva na exposição à especialidade. Também notamos uma maior diversidade nas formas de contato. Em 2005, houve um aumento da variedade de experiências relatadas, seja com aulas, discussões de casos, simpósios, workshops, hands-on e até produção acadêmica. Então, embora ainda tímida, essa expansão demonstra avanços pontuais na inclusão da RI na formação médica, o que pode contribuir para um maior interesse e familiaridade com a área.
Dessa forma, no estudo a gente também pode perceber algumas lacunas na educação em radiologia intervencionista, seja por uma ausência de um currículo formal, apesar dessa redução percentual nos últimos 7 anos, ainda mais da metade, cerca de 55% dos estudantes relataram nunca ter tido nenhum contato com a radiologia intervencionista, bem como por oportunidades práticas limitadas, ainda somente 7,5% participaram de workshops práticos, um caminho profissional ainda pouco claro, 41,5% dos estudantes apenas acertaram os pré-requisitos possíveis, quais eram os pré-requisitos possíveis para se tornar um radiologista intervencionista. Apesar disso, a gente nota que existe sim um interesse, apesar dessa lacuna de conhecimento. Apenas 3,8% dos estudantes não concordaram em adicionar conteúdos relacionados à especialidade durante a graduação. Então, esses achados indicam uma forte falta de exposição à especialidade e demandas por melhoria no ensino. Como eu disse, apesar disso, existe sim um interesse bastante significativo dos estudantes em receber mais educação na especialidade. 89,9% dos estudantes expressaram um desejo de uma formação maior em RI, e cerca de 13,2% disseram considerar a RI como especialidade de escolha. Os métodos de aprendizado preferidos foram os mais diversos, seja com cursos teóricos práticos, criação de módulos, participação em congressos, palestras, ou até criação de ligas relacionadas à especialidade. Então, apesar dessa exposição limitada, há esse interesse significativo em ampliar as oportunidades do ensino em radiologia intervencionista. Então, os resultados de 2025 eles demonstraram avanços importantes em relação ao cenário observado em 2018. Houve um aumento tanto no reconhecimento de termos, quanto melhor compreensão dos métodos de imagem, uma maior familiaridade com os procedimentos. Além disso, observou-se uma redução na proporção de estudantes sem qualquer contato com a RI durante a graduação, refletindo o aumento gradual da visibilidade na área do meio acadêmico. Entretanto, esses dados também indicam que ainda há um longo caminho a ser percorrido e o interesse declarado pela radiologia como especialidade reduziu entre os anos e muitos estudantes ainda apresentam dúvidas sobre o escopo da atuação, os caminhos formativos e muitos ainda não têm qualquer contato com a especialidade durante a graduação. Para superar essas lacunas, então, podem se utilizar de diversas estratégias, seja com integração estruturada da RI nos currículos, módulos teóricos, práticos, criação de ligas, workshops hands-on, simpósios, mentorias, introdução de estágios ou até fortalecimento da presença de RI em congressos, como vem acontecendo nos últimos anos. Com relação até um objetivo do nosso estudo futuramente aí é expandir o escopo desse estudo, então incluir mais universidades, maiores tamanhos amostrais, realizar estudos multicêntricos para aumentar a generalização desses resultados, focar em ampliar o escopo da pesquisa e avaliar os benefícios a longo prazo de uma educação fortalecida em RI. Conduzir estudos longitudinais com questionários de segmento para medir o impacto na formação ao longo do tempo. Essas medidas podem contribuir de forma efetiva para despertar o interesse precoce, qualificar o conhecimento e formar novas gerações de médicos que estejam mais familiarizados com o potencial da radiologia intervencionista. Com relação às limitações, então, a amostra foi apenas de uma instituição, apenas uma universidade pública, o que pode limitar a generalização. Potencial viés de seleção, então estudantes com interesse prévio em RI podem ter tido uma maior propensão a participar. Foram dados autorrelatados e o tamanho amostral é limitado. A amostra foi composta apenas por 159 estudantes, que responderam completamente, então pode não representar totalmente a população estudantil mais ampla. Apesar dessas limitações, os achados oferecem sim insights valiosos sobre o estado atual do ensino de radiologia intervencionista e destacam áreas que podem ser aprimoradas. De considerações finais, então, apesar desse conhecimento limitado, a gente realmente percebe que existe esse alto interesse dos acadêmicos em conhecer melhor essa especialidade e acredito que abordando essas lacunas educacionais, aumentando a conscientização, a gente pode estimular um maior engajamento e especialização em radiologia intervencionista e fomentar o potencial futuro gigantesco que essa especialidade tem. Aqui foi o questionário que a gente apresentou, foram 11 questões abordadas com os acadêmicos, as referências, que foi até um artigo que a gente acabou publicando em 2018 com o trabalho anterior, e muito obrigado. Gabriel, parabéns pelo trabalho, achei bastante interessante. E identificando esses fatores que contribuem para o pouco conhecimento, não só dos acadêmicos de medicina, mas da população em geral e até mesmo dos médicos, isso faz com que a gente tenha estratégias direcionadas para aumentar justamente o número de pessoas que ingressam nessa carreira. Tem uma pesquisa bem semelhante ao trabalho que vocês fizeram, que foi feito em 2016, se não me engano, 2017, no Canadá, e que eles avaliaram justamente o percentual de estudantes de medicina que não conheciam a radiologia intervencionista, ou que nunca tinham tido contato, e também outros grupos populacionais, como médicos já formados e a população geral não médica, E o percentual também era muito baixo de conhecimento dessa área. E eles fizeram uma estimativa de quanto isso ia aumentar
nos próximos 10 anos, ou seja, então até quase 2026, 2027 que a gente está vivendo agora, e houve um crescimento realmente exponencial, não só por parte dos estudantes de medicina, mas também com a população geral e médicos, né? A que você atribui esse aumento do conhecimento dessas pessoas com relação à nossa especialidade? Mídias digitais, uma maior disponibilidade do serviço nos hospitais, nas faculdades? O que você acha que... Eu acredito que um pouco de tudo, né? A gente viu que existe realmente nos últimos anos um crescimento da radiologia intervencionista, tanto com a quantidade de procedimentos que vocês, né, os senhores vêm fazendo nos últimos anos. Então, eu acho que cada vez mais a radiologia intervencionista ela aborda mais coisas. Então, pacientes com mais patologias. Então, a gente até viu uma palestra agora de ablação de próstata, por exemplo. Então, eu acredito que um pouco pelo crescimento da própria especialidade em si, e um pouco pela formação cada vez mais de profissionais, né? Então, o crescimento de profissionais nos últimos anos também foi significativo, né? Então, a gente tem um número maior de profissionais hoje. Então, boa parte dos estados a gente já tem profissionais, né? Em Rondônia, em Mato Grosso do Sul, que foi onde eu me formei na Federal lá, a gente já tem profissionais. Então, eu acho que o contato dos acadêmicos vem aumentando, embora ainda... O contato das pessoas, em geral, vem aumentando, embora ainda tenha um longo caminho a percorrer aí, né? Mas eu acho que um pouco de tudo. Então, aumento de profissionais, aumento do número de patologias, aumento do número de discussões de casos que a gente está presente, enfim. Legal. Parabéns, Gabriel. Terminou o tempo aí, a gente vai dar sequência. Muito Beleza. bom. Obrigado. Próximo vai apresentar um colega da Argentina, vai apresentar sobre variações anatômicas da artéria hepática, lições aprendidas de intervenções endovasculares. Bem-vindo, Ishiro Suzuki. Buenas tardes a todos, soy Ichiro Suzuki del Servicio de Diagnóstico y Tratamiento por Imágenes, Hospital El Cruce de Alta Complejidad en Red. Estoy muy agradecido por a las autoridades y al comité organizador por aceptar nuestro trabajo. So I continue in English. Our presentation is about anatomic variation of hepatic artery, lessons learned from the endovascular intervention, and anatomical variation according to Mitchell's classification. Or disclosures. We evaluate and describe the prevalence of hepatic artery anatomical variation of patients with hepatobiliary pathology observed in a single institution according to Mitchell's classification. This is a retrospective study of abdominal multidetector computed tomography and digital angiography performed in 282 adult patients between December 2012 and January 2025 in all hospitals. Anatomical variation were classified according to Mitchell's classification, and patients with major surgery of upper abdomen were excluded. We use dynamic CT images with the multiphasic protocol. You can see the protocol here. And digital subtraction angiography were performed via femoral access by selective arterial catheterization of celiac trunk and superior mesenteric artery with conventional 5 to 6 French catheters. We use DICOM viewers to analyze the images. And this is the Mitchell's classification of hepatic artery variants. You can see the criteria for each type. So let's see the figures of different types, and let's start to see the cases. This is Mitchell's variant type 1, right hepatic artery and left hepatic artery originating from common hepatic artery. There's no branches from superior mesenteric artery. We have 63% of all series. This is the most frequent and classical variation of hepatic artery. Mitchell's variant type 2, right hepatic artery originating from common hepatic artery, and replace left hepatic artery originating from the left gastric artery. We have 6% of all series. You can see the left side that replace left hepatic artery in the angiogram as the same in the right side. Mitchell's variant type 3, we have replaced right hepatic artery originating from
superior mesenteric artery. We have 7.4% of cases. In the left side, we had the angiogram with replaced right hepatic artery originating from superior mesenteric artery. In the right side, we have a MIP image that you can see the replaced right hepatic artery and other branches. Mitchell's variant type 4. We have replaced right hepatic artery originating from superior mesenteric artery and left hepatic artery originating from left gastric artery. We had 2.5% of the cases, and we have the figure that you can see clearly how the branches are originated. You can see also the coronal MIP reconstruction. Variant type 5, there's an accessory left hepatic artery originating from left gastric artery, 3.5% of the cases. In the left side, we have the MIP image that you can see the accessory left hepatic artery, and angiogram showing that the accessory artery from left gastric artery and no branches from superior mesenteric artery. Mitchell's variant type 6, right hepatic artery and left hepatic artery originating from common hepatic artery, and there's a accessory right hepatic artery arising from superior mesenteric artery, 2.8% of the cases. You have the angiogram showing the accessory artery. Mitchell's type 7, right hepatic artery and left hepatic artery originating from common hepatic artery, accessory right hepatic artery arising from the superior mesenteric artery, and accessory left hepatic artery arising from left gastric artery. This variant was the less frequent. We had the nice images of angiogram and MIP images that we found the accessory artery coming from that branches. Variant 8, type 8, replace right hepatic artery and accessory left hepatic artery, or vice versa, accessory right hepatic artery and replace left hepatic artery. 2.8% of the cases. In the angiogram, you can see the left replaced artery and accessory right hepatic artery originating from superior mesenteric artery. Mitchell variant type 9, the common hepatic artery is originating from superior mesenteric artery. 6.4% of the cases. We had angiogram and MIP reconstruction that you can see the origin of common hepatic artery from superior mesenteric artery. Type 10, unfortunately, we have no cases of this type. And we have other types not included in Mitchell's classification. In this case, we have a MIP reconstruction of hepatic and splenic artery originating from superior mesenteric artery, and left gastric artery is arising solitary from aorta. Other types, hepatic and splenic artery originating from the superior mesenteric artery, and left gastric artery is arising from aorta 2. And in the right side, we have hepatosplenic trunk. The last case out of Mitchell classification, there's a Buehler arch. It's a celiac trunk and superior mesenteric artery communicating vessel. You can see in the red arrow that communication. We studied 282 patients, median age 58, 74% was male. There's a comparative table comparing with other series. Original of Mitchell have 55% of type 1, and Nosuf have 81. So we have more type 1 than Mitchell's and less than other series.
In conclusion, in our study, non-classical anatomical variants of hepatic artery were observed in approximately 1/3 of the cases, and knowledge of anatomical variants were essential for radiological and surgical procedure in the treatment of liver tumors or hepatic vascular pathology, determining the best approach for the arteries involved. I want to express my feeling of grief and gratitude for Papa Francisco, who inspired us to work for suffering people. Thank you for your attention. Muito obrigado pela sua atenção. Muchas gracias por su atención. Shiro, congratulations for your presentation. Sorry, I'm going to ask you in English, but you can answer me in Spanish if you want. Do you think that these variations, of course, it's important for preoperative examinations, for hepatectomies, for liver transplantation, but do you think it's important also for chemoembolization? And do you use to perform catheterizations previous to radiofrequency or microwave ablations also, or not? Not. My most procedure are chemoembolization for liver tumors. So first we perform a CT scan that you can get good images for that, and then I have to get more detail with the angiography. I have much talk with the surgeons, but there's not too difficult for liver transplantation because they ablate the entire liver. So there's, if you have variant, there's no problem for them because they reconstruct the artery on the bank. So my main what I do is to get information for the feeding artery for the tumors, because it's the key success for chemoembolization. If you avoid branches, you can have incomplete chemoembolization. So that's I consider very important for all procedure. Okay. For radiofrequency ablation, we don't perform too much, so I can respond that question. Perfect. I'm going to ask you something around the subject of. Are you enjoying the Congress? What are your expectations? Your first time here? It exceeds very much my expectation. It's very huge. It's my first time here, so I'm enjoying a lot. There are some friends here, and I'm happy to be here. Great. And thank you very much for accepting our presentation. Great. So we can meet you at the next year. We can't wait to hear. Okay, with another presentation. I hope so. Thank you again, Shiro. Let's go to the next presentation. And the next one, it's going to be... Oi, eu falando inglês. O próximo vai ser o Dr. Walter Ziegler. Ele vai apresentar um trabalho um trabalho bem interessante. Quando a gente recebeu o trabalho, a gente até ficou meio assustado pelos calibres dos drenos que são colocados. Vocês vão ver aí que trabalho bem interessante sobre necrosectomia pancreática percutânea, uma abordagem da radiologia intervencionista. Bem-vindo aí, Walter. O Walter é do Chile, então vamos ver aí como que a gente vai se entender aí na linguagem. Valeu. Welcome. Hello, my name is Walter Ziegler. I am an interventional radiologist from Santiago, Chile, and I will talk about our experience with percutaneous endoscopic pancreatic necrosectomy, or PEPN. No conflict of interest.
So, the PAPM is a technique that combines minimally invasive access to peripancreatic collections with endoscopic debridement. We use a cover stent, as you can see in the image, that forms a percutaneous channel and connecting the retroperitoneal collection to the outside. We apply this technique in critically ill patients with acute necrotizing pancreatitis to avoid surgery, and this approach is based on the step-up strategy with less invasive management of pancreatic collection in these patients. The percutaneous channel allows endoscopic access, as you can see in the image, enable lavage and necrosectomy to remove the necrotic tissue. And this is important. We use PAPM when percutaneous drainage catheters are insufficient and transgastric endoscopic access is not available. So in our hospital, we don't have transgastric access. For this reason, the objective of our work is to describe our experience and outcomes in patients with severe acute pancreatitis treated with PAPM between 2020 and 2024 at our institution. It was done through an observational study collecting demographic data, technical details, complications, and mortality. We had a total of 15 patients with acute pancreatitis, 12 men and 3 women, with an average age around 50 years old. The first cause was gallstone in biliary system, and all 15 patients were evaluated by CT, which showed more than 30% pancreatic necrosis, all with peripancreatic collections and the highest CT severity index scores. All of these patients underwent PAPM, but before the procedure, all had at least one percutaneous drain, and the metallic stent was placed on average 35 days after symptom onset. And 12 patients had one stent, and 3 patients had 2 stents. For example, in this image, you can see a stent on the right side, 2 stents, one on the right and one on the left, and 2 stents on the same side. Through these stents, endoscopic debridement were performed, average 4 per patient, and approximately once every 7 days. For example, in this endoscopic view, you can see the dark necrotic tissue and how it looks outside after removal. That was a big one. The most common complication was pain, but it was managed with analgesic drugs, and less frequently stent replacement, post-endoscopic bleeding, and in one case, pneumoperitoneum. Finally, 60% of patients treated with PAPM survived without requiring surgery, and 30% die with no surgery due to multi-organ failure. But, however, all patients who required surgery after PAPM died. So surgery for us was associated with 100% of death. For that reason, PAPM is an effective technique for managing a severe acute pancreatitis with 60% of patients avoiding surgery, and it may be associated with improved survival in critical settings. This hybrid technique enables a less invasive approach, requiring a multidisciplinary collaboration between interventional radiologists and surgical teams to improve patient outcomes. Thank you so much. Vamos lá. Parabéns, muito bom, muito legal, muito bom, gostamos bastante. Eu fiquei só com uma dúvida, Walter. Você usa o mesmo trajeto do dreno percutâneo, do catéter percutâneo para o endoscópio, ou você faz outro acesso? Yes, el mismo acceso. O mesmo acesso? The same access, yes. Yeah. We use a Selinger technique
So we retired the catheter, and in the same over the wire, we use the stent, the cover stent. And the stent que você utiliza é um stent endoscópico, o mesmo utilizado para esôfago. Esophageal stent. Yeah. E 22 millimeters diameter and between 14 or 17 length. E você deixa o stent lá? We use você passa balloons to dilate. Yeah. Parabéns. É bastante interessante. Eu acho muito bom quando a gente tem técnicas diferentes para abordagem de situações desafiadoras, como a gente sabe que é a pancreatite necrotizante, né? O que você acha qual é o critério que vocês geralmente utilizam para selecionar o paciente que vai ser submetido a esse tipo de abordagem mais, vamos dizer assim, mais agressiva? Ou, ao contrário, a gente talvez inserir mais drenos percutâneos, 2, 3, 4, 5 drenos naquele paciente? O que você acha que seria um critério aí para a gente... It has to be a critical ill patient and infected. And the collections with the catheters doesn't work. So in these patients, very ill with a lot of necrosis and a big collection, we use the stent. So it's not any pancreatic patient. It has to be very, very, very ill. Very ill. Yeah. And unfortunately, in the ICU mortality or ITU was high, but the mortality for this disease is high, so it's difficult to compare. Yeah, 60% survive. Yeah. If only surgery is 50% of survive, so it's like a coin. In this case, 20% more. Yeah. So for us, it's good. Yeah, sure. But yes, são pacientes muito complicados. Sim. Então, bem-vindo. Espero que aproveite a jornada. Fique à vontade, volte sempre. Muito obrigado. Até a próxima. Então, vamos dar sequência. Agora vai ser a doutora Letícia, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, que vai apresentar sobre o uso do acesso radial distal em procedimentos endovasculares periféricos não coronarianos. Uma visão sistemática, meta-análise. Bem-vinda, Letícia. Pode apresentar. Obrigada, boa tarde a todos. Bom, meu nome é Letícia, sou residente de Radiologia na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP. Hoje venho apresentar o nosso trabalho sobre o uso do acesso radial distal em procedimentos endovasculares periféricos não coronarianos. Não possuímos conflitos de interesse e para esse trabalho não foi necessário um registro junto ao Comitê de Ética em Pesquisa. Bom, o acesso radial convencional foi introduzido em 89, principalmente pensando nos procedimentos relacionados à cardiologia intervencionista ou hemodinâmica. Ela representou um avanço porque reduzia muitas complicações vasculares e hemorrágicas quando comparadas ao acesso femoral convencional. Com o tempo, a gente começou a aplicar esse tipo de acesso nos procedimentos também da radiologia intervencionista, como a gente mostra aqui na imagem. Então, comparando o acesso radial convencional com o acesso femoral, o acesso radial apresenta um menor risco de hematomas retroperitoneais e pseudoneurismos e é mais confortável para o paciente, já que no acesso femoral ele deve manter o membro imóvel por horas após o procedimento. E também o acesso radial mostrou uma boa aplicabilidade para tratamentos como de tumores hepáticos. A partir do acesso radial convencional, desenvolveu-se o acesso radial distal, que é literalmente um pouco mais distal que o acesso radial convencional, localizado na tabaqueira anatômica ou no dorso da mão. Ele reduzia ainda mais as complicações em comparação com o acesso radial convencional, principalmente relacionado à oclusão da artéria radial e também à síndrome compartimental. No entanto, ele está sendo mais aplicado nos estudos na área de cardiologia. Ainda são escassos as comparações entre ele e o acesso radial convencional nos procedimentos periféricos não coronarianos. Assim, o nosso trabalho objetivou analisar o uso do acesso radial distal nos tratamentos endovasculares periféricos não coronarianos, principalmente avaliando a segurança, a eficiência e a comparação com o acesso radial convencional.
Com metodologia, nós buscamos na database do PubMed, Embase e Cochrane por artigos que usavam acesso radial distal nesse tipo de procedimento e relatavam a taxa de sucesso e as incidências de complicações. O RStudy foi utilizado para análise estatística e a heterogeneidade foi avaliada pelo modelo estatístico I quadrado. E a ferramenta Robbins-One avaliou o potencial de viés em cada estudo. Nós fizemos o screening em cerca de 188 artigos. Desses, lemos na íntegra 17 e acabamos incluindo 14 estudos que resultaram em 1.664 pacientes. Então, um número satisfatório. Uma tabela bem grande dos estudos incluídos. A maioria deles foi realizada de forma retrospectiva e os procedimentos mais frequentes foi a TAS. Aqui a gente consegue ver que a taxa de sucesso técnico do acesso radial distal foi muito alta, então foi cerca de 97,4%, e as complicações foram mínimas, apenas 2% dos procedimentos evoluíram com alguma complicação relacionada à forma de acesso. Nós fizemos também uma análise de subgrupos só com os procedimentos hepáticos, como a TAS ou alguns outros tipos de embolização hepática. Nesses foi até um pouco mais alta a taxa de sucesso, 97,6%, e a incidência de complicações foi ainda menor, só de 1,1%. Sobre as complicações, dos 14 estudos incluídos, 4 não relataram nenhum tipo de complicação, então em 200 pacientes nenhum teve nenhuma complicação. As mais comuns foram complicações leves, como hematoma no local de punção, como a gente ilustra aqui na imagem, pseudoneurisma aconteceu algumas vezes, dor local, equimose, e a oclusão de artéria radial, que seria mais grave, ocorreu pouquíssimas vezes. Assim, em nossa discussão, o método de acesso a uma decisão pode impactar significativamente o resultado do procedimento endovascular, tanto em relação à complicação quanto à taxa de sucesso do próprio procedimento. Tradicionalmente, na minha pouca experiência como residente de radiologia, o que eu mais observei foi o acesso femoral, até porque a curva de aprendizado dele é bem mais favorável para o aprendizado de um residente, por exemplo. No entanto, ele tem uma incidência de complicações maior, principalmente relacionadas a trombose, sangramento retroperitoneal, e por isso desenvolveu-se o acesso radial. Mais recentemente, o acesso radial distal foi desenvolvido como uma alternativa ao acesso radial convencional, principalmente porque ele exibia taxas mais baixas de eventos adversos graves, como a oclusão da artéria radial. Uma limitação do acesso radial é que trata-se de uma artéria de menor calibre, por vezes tortuosa, então tem uma dificuldade dali de aprendizagem. Algumas vezes não é possível fazer, por exemplo, aqui a gente tem uma imagem de materiografia de um paciente que era muito tortuosa e impossibilitou o acesso no caso de um dos estudos incluídos. No entanto, a grande vantagem dele é que a gente tem uma taxa de complicação ainda menor. Por exemplo, quando a gente vê a taxa de oclusão da artéria radial, no acesso radial convencional, varia de 3% a 13% até na literatura, enquanto em vários estudos, quando a gente usou o acesso radial distal, a incidência é quase zero, assim como a gente demonstrou no nosso estudo. Assim, concluindo, a gente conseguiu demonstrar que o acesso radial distal mostra uma alta taxa de sucesso técnico e uma reduzida incidência de efeitos adversos. Mais ainda, ele é relacionado a uma taxa menor de morbidade para os pacientes, e assim acreditamos que ela possa ser adicionada na rotina do Centro de Radiologia Intervencionista. Como limitações do nosso trabalho, nossa análise, como eram vários tipos de procedimentos, acabou gerando uma alta heterogeneidade, e nos próximos passos a gente poderia ter ensaios prospectivos randomizados, com maior número de pacientes, principalmente comparando diretamente as diversas formas de acesso. Aqui foram as referências utilizadas, a contribuição dos autores. Muito obrigada. Letícia, parabéns pelo trabalho. Eu acho que a gente buscar acessos vasculares que trazem menos complicações é sempre muito vantajoso, né? O acesso radial, seja ele feito distal ou através da tabaqueira anatômica, possui um risco baixo, né? E uma via de acesso muito mais próxima, principalmente para coração e para intervenções neuro, né? Cerebrais. Agora, principalmente para nós, né, que às vezes atuamos do diafragma para baixo, né?
ele acaba sendo um pouco mais distante e faz com que a gente tenha que utilizar materiais que às vezes não estão disponíveis, catéteres mais longos, fios guias mais longos, ou que às vezes até dificultam a nossa atuação ali na mesa de trabalho, às vezes precisando com que a gente tenha um colega do lado, né? Mas interessante o trabalho, parabéns pela apresentação. Acho que é importante ver acadêmicos de medicina, né, como você aí, apresentando trabalhos de intervenção e temas até avançados, né, endovasculares. Parabéns. Que legal, que vai contra o que a gente disse, né? Pelo jeito você tem interesse em radiologia intervencionista, Sim, né? sim. Uma mulher jovem interessada na radiologia intervencionista, né? Tomara que siga o caminho que será bem-vindo e bem-sucedido, tenho certeza. Então vamos encerrar aqui. Gostaria de agradecer a todos aí que puderam assistir, deixar o convite para as apresentações teóricas que a gente vai ter na Sala H, em todos os dias do Congresso até o domingo de manhã. O hands-on, que está bem fácil ali o acesso, bem na frente da sala de intervenção, e a SPR TV vai estar sempre divulgando e fazendo inserções ali na sala ao lado do hands-on. Gostaria de agradecer aqui ao Dr. Fábio, Dr. Bruno e todos que apresentaram os trabalhos aí. Boa JPR a todos vocês. Estamos de volta com a SPR TV e eu estou aqui com a doutora Cláudia Serras, que é a presidente da Sociedade de Radiologia Argentina. Doutora, muchas gracias por hablar con nosotros. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por la invitación y feliz de estar aquí. Muy bueno, es un placer tenerla acá. Y la primera pregunta es, ¿cómo fue la parcería este año con SPR y FSAR? Bueno, realmente fue algo que se plasmó desde hace mucho tiempo. Empezamos a trabajar en conjunto, inclusive me precede a mí, el presidente anterior, que ya empezó a trabajar, y luego seguimos nosotros. Y nosotros tenemos una relación con la Sociedad